Olha, uma das piores atuações do Renato Paiva como treinador do Botafogo, hein? Pelo amor de Deus. O que ele se esforçou e implorou pro Seattle Sounders empatar o jogo hoje, a sorte que os caras não aceitaram o acordo. Até porque eles são muito ruins. A vitória do Botafogo hoje passa mais pela derrota do Seattle Sounders, que é muito ruim, do que propriamente do jogo que o Botafogo fez. E eu já fiz um vídeo aqui e falei que individualmente algumas peças, Barbosa, acho que o Jair, o Gregory principalmente, foram muito mal e isso é responsabilidade deles. Mas coletivamente o Paiva atrapalhou demais o Botafogo hoje. Começando pela escalação. O Savarino fez uma partida catastrófica. Por quê? Porque foi a 15ª, a 20ª vez, sei lá, que o Savarino foi escalado do lado esquerdo. E de todas as vezes que ele foi escalado do lado esquerdo, sabe quantos bons jogos ele fez por aí? Absolutamente nenhum. E aí você tem um jogador que é um dos melhores do país, do continente, jogando por dentro, que não sabe jogar pelo lado esquerdo. O que o Paiva fez? Colocou ele do lado esquerdo. Tem explicação uma coisa dessa? E aí ele entra num 4-4-2. Quando você entra num 4-4-2, você já começa com um buraco no meio campo porque você não tem um camisa 10. Mas isso é suprido pelo volume de jogo que você tem pelos dois lados, pelos corredores. Só que o Botafogo tinha um bom corredor do lado direito com o Arthur, que fez um bom primeiro tempo, e do lado esquerdo o Savarino não sabe jogar por ali. Então o Botafogo não tinha o meio e não tinha o lado esquerdo. O Botafogo ficou só com o lado direito e fez falta. É lógico que fez falta. E aí ele tinha uma opção muito simples para corrigir o lado esquerdo. Quem é o melhor ponto esquerda do elenco do Botafogo? Cuiabano. Onde é que estava o Cuiabano? No banco de reservas. Por que não colocou no segundo tempo? Ele colocou o Cuiabano no segundo tempo. Tirou o Telles, que era um dos melhores jogadores do Botafogo. O pouco que o Botafogo conseguiu se defender e atacar no lado esquerdo era exclusivamente graças ao Telles. Ele tirou o Telles do jogo. E o Cuiabano foi mal. É claro que o Cuiabano foi mal. O Cuiabano já faz 2 meses que joga de ponta esquerda. Então vocês acham que o Cuiabano, jogando de ponta esquerda, ele treina de quê? Ele treina de ponta esquerda. Aí vem o Paiva hoje do nada, tá querendo na lateral. Sendo que se ele queria resguardar defensivamente, botava o Marçal. Fazia muito mais sentido do que colocar o Cuiabano ali. O Cuiabano tinha que entrar na ponta esquerda. E aí na ponta esquerda, ele começa com o Savarino, que não sabe jogar ali. Ele coloca o Correia, o Tuco, que entrou no segundo tempo, que tá completamente fora de ritmo, tava andando por ali. E depois ele coloca o Igor Jesus na ponta esquerda. Isso não fez o menor sentido, pelo amor de Deus. E assim, eu não vou nem falar de contratar o Arthur Cabral por milhões e entrar com o Mastriani no time titular. Eu não vou nem começar por aqui. Porque independente da forma do Arthur, mesmo fora de forma, o Arthur Cabral tem mais qualidade e mais possibilidades de entregar muito mais coisas que o Mastriani. Isso é claro. Então não se justifica a entrada do Mastriani também. E aqui não vai nenhuma crítica, aqui só vai um gosto pessoal. Em todas as partidas que Jair e Davi Ricardo jogaram juntos, o Davi Ricardo, na minha opinião, em todas foi melhor que o Jair. Até quando o Jair jogou bem, eu acho que o Davi Ricardo foi mais bem, entre aspas, do que o Jair. Então hoje, com Barbosa de volta, eu acho que era Barbosa e Davi Ricardo, não Barbosa e Jair. Mas agora falando do meio campo, o Gregory fez uma partida assustadora. O Gregory tinha que sair do campo no intervalo. O Gregory jogou os 90 minutos e quando ele mexeu no Marlon. Porra, aí não tem como. O Marlon não fazia um grande jogo defensivamente, muito pelo contrário. O Marlon e o Gregory fizeram uma partida terrível. Mas com bola, o Marlon achou 2, 3 bolas ali que quase geraram gols pro Botafogo. Uma dos exemplos é aquela que ele tá do lado direito, ele cava pro Telles, o Telles bate de primeiro, o goleiro dos caras faz uma grande defesa. Então, com bola, o Marlon tava tendo a importância que ele tem. O Gregory com bola tava atrapalhando, defendendo tava atrapalhando mais ainda. Ele vai trocar o volante, ele coloca quem? Ele tira o Marlon, pô. Tá maluco? O Alan tinha que ter entrado no lugar do Gregory. Isso estava claro, os 90 minutos. E ele não fez. E se você observar taticamente a maneira que o Botafogo jogou com as substituições, você vai ver que ele entrou de um jeito, na primeira substituição ele mudou o jeito de jogar, na segunda também, na terceira também. O que isso quer dizer? Ele não só mudou as peças, como ele mudou a formação 4 vezes na mesma partida. Isso só mostra que no segundo tempo ele mexe no intervalo e muda o time porque ele viu que ele fez merda. E ele mudou de novo porque ele viu que não conseguiu corrigir a merda. E ele mudou de novo, e ele mudou de novo porque ele viu que ele não conseguiu corrigir a merda. Então, você vê que ele estava completamente perdido no jogo. E assim, elogiamos bastante o Renato Paiva aqui nos últimos jogos, nas últimas rodadas, com muito merecimento. Mas especificamente nesse jogo, puta merda, se você colocar aí o prêmio de pior em campo, Renato Paiva com sobras.